Pessoal, hoje eu tô com um notebook diferenciado para mostrar aqui para vocês. Estamos com o Legion, né? Como vocês podem ver pelo wallpaper dele, mas não é qualquer Legion. Nós já mostramos aqui o Legion 5i de 2021, 2022. Recentemente a gente importou o Legion Pro 5 como RTX 4060, mas hoje estamos aqui com o Legion Pro 7. E dentro desse Legion Pro 7 nós temos um i9 13900HX e uma RTX 4080, simplesmente um conjunto dos sonhos, né? Esse notebook tem hardware para rodar qualquer jogo no talo, seja em Quad HD, que é a resolução nativa dele, ou até dá para arriscar um 4K aí tranquilamente, dá para rodar aí, quem sabe, um Starfield, né, em 4K, porque o conjunto dele é um dos mais fortes que nós já testamos por aqui. A gente testou já na história do canal um Alienware M16R1 também com esse mesmo conjunto, com i9 e uma 4080 do Diego Grigoli, que ele emprestou pra gente, né? E hoje nós estamos com um conjunto aqui do lado Lenovo da Força, já que a Alienware é da Dell, agora estamos com a Lenovo, com esse Legion que é bem interessante também. E, inclusive, se liga na coincidência, porque aquele Alienware não era nosso, era emprestado do Diego Grigoli, e esse Legion também não é nosso, tá? Quem cedeu esse notebook aqui pra gente foi o Thiago Araújo. Thiago, tamo junto. Thiago, amigo do TC já faz bastante tempo, né? Ele se conversa aí desde os primórdios do canal. E ele comprou esse notebook, pra falar a verdade, ele importou esse Legion Pro 7 aqui e deixou com a gente pra gente testar e mostrar aqui no canal. E muitos de vocês já devem estar comentando aí como é que faz pra comprar esse Legion Pro 7, quanto que esse cara custa, né? Porque é o seguinte, se você procurar ele, você não vai encontrar pra comprar aqui no Brasil. Ele é importado, então infelizmente não tem no mercado brasileiro. E o Thiago, ele utilizou o serviço da Grabber pra importar esse cara, né? Nós já fizemos um vídeo aqui no canal ensinando como é que você faz pra importar notebooks utilizando a Grabber, e ele importou esse Legion Pro 7 por incríveis R$12 mil, ou melhor, R$13.500, porque ele teve que gastar com um negocinho a mais que a gente já vai explicar durante o vídeo, mas no total, para ter uma RTX 4080 e um i9 13900HX, o Thiago desembolsou R$13.500 importando através da Grabber, um preço muito interessante, mas tem algumas ressalvas que durante o vídeo vocês vão entender. E ó, vocês já estão vendo que ele tá bonitão demais, com teclado RGB, é mais um notebook que tem um neonzinho aqui embaixo, um neon RGB que tá se tornando tendência, né, nos notebooks mais modernos. E vamos lá, vamos ver como é que esse Legion Pro 7 do Thiago tá se saindo para ver se ele fez uma boa compra ou não. Fica a curiosidade de que o Thiago importou esse Note, mas ele ainda não tocou no notebook, porque assim que esse cara chegou no Brasil, a gente foi lá buscar. O Thiago é de Maranhão, então a gente vai primeiro mostrar aqui no canal para depois enviar o notebook para ele. Imagina só a ansiedade que ele tá, né? Vamos ver se ele fez uma boa escolha e como é que tá esse Legion Pro 7, pra gente passar um pouquinho de vontade, já que ele não tem para vender aqui no Brasil, infelizmente. E bom, vocês já estão vendo como é que é a aparência desse Legion Pro 7, cara, bem bonito, né? Mas para ser bem sincero, é um design meio parecido de todos os Legions, né? O Legion Pro 5 eu acho que ele é exatamente igual. Vou pedir para a edição colocar um trecho comparando, mas eu acho que eles são bem parecidos, se não forem idênticos mesmo, tá? Essa aqui é a aparência dele de lado, bem bonita também. Tem esse pequeno detalhe aqui na ventilação, né, que deixa ele um pouquinho mais chamativo, e ele tem saídas traseiras também, bastante conexões inclusive, né, para você montar um setupzinho completo baseado nesse cara. Tem bundinha, notebook gamer hoje em dia, né, uma das características é que tem essa parte para as conexões traseiras e também para melhorar o sistema de arrefecimento, e é isso. Como eu falei, a tampa dele é de metal, mas o resto da estrutura é de plástico, tá? Então se a gente pegar aqui o notebook e abrir a tampa, inclusive abre com uma mão só, nós temos já acesso à parte interna dele, palm rest de plástico. Inclusive, devo dizer que apesar de ser muito bonito, né, a construção dele é até que um pouco simples, tá? Para um notebook com uma RTX 4080, assim, a construção... Eu gosto de notebooks de plástico, não é esse o problema, até porque notebooks de metal esquentam demais, mas aqui o plástico realmente é um plástico um pouquinho mais simples mesmo, mas é isso, é um design bem bonito. Teclado RGB, já eu mostro esse notebook no escuro, porque ele é muito bonito, não só pelo teclado, mas também como o neon embaixo. Dá um charme bem interessante, né? E estamos aqui numa tela de 16 polegadas, Quad HD, 240 Hz, com cores excelentes também, tá? 100% sRGB, cara, a tela dele é muito boa. Não é a melhor tela que nós já testamos aqui no canal. Já vimos notebooks com telas um pouquinho melhores, tá? Que já são 100% DCI-P3, tem mais cores, né? Mas isso aí é mais pra
detalhes, né? No geral, é uma tela surpreendente por ser Quad HD, 240 Hz, 500 nits, né? Então, é uma tela realmente muito, muito boa. Outro detalhe legal que eu não sei se a câmera vai pegar, mas tá escrito aqui, ó, que o áudio desse notebook é fornecido pela Harman, né? Harman Kardon, que é uma assinatura de áudio bem premium. A gente vê essa assinatura em notebooks mais sofisticados como o Yoga, né? O Yoga Slim 9i que nós testamos também tinha esse selinho. E sim, o som do Legion é bem legal, bem diferenciado, completamente acima da média e bem alto também, tá? O som aqui do Legion é um pouquinho mais trabalhado, já que ele tem essa assinatura da Harman. Falando agora aqui do RGB, que eu acho que é um dos destaques desse Note, tiveram algumas coisas que eu gostei muito desse Legion, tá? O primeiro foi o RGB e o segundo foi o peso dele, que eu já vou mostrar. Para isso, deixa eu desligar aqui as luzes para vocês verem o quão bonito é esse RGB do Legion. Vocês já estão vendo aqui o teclado, ó, ele tá no modo Rainbow, né? Vindo do lado direito para a esquerda. E aqui embaixo também tá no modo Rainbow, um neonzinho dele aqui refletindo, né? E cara, a gente vê essa tendência em outros notebooks acontecendo de ter esse neonzinho embaixo. E você pode criar vários presets de configuração. Por exemplo, criei esse outro método de iluminação onde ele fica aqui alternando a iluminação aqui embaixo. E ele fica com as teclas reativas, né? Bem legal. Criei esse outro onde o teclado fica girando aqui no centro. Tem esse aqui que é o modo chuva, então você tem vários efeitos de iluminação nesse teclado, o que eu achei bem legal. E você pode criar esses efeitos quando a gente mostrar o software, vocês vão ver. Aqui eu criei, por exemplo, para metade do teclado ter o Rainbow subindo e a outra metade o Rainbow descendo. Vocês estão reparando que eles estão em direções opostas, né? Então tudo isso é configurável, realmente achei bem legal. Aqui são cores fixas, né? E vamos utilizar essa aqui que é o mais chamativo, é o padrão Rainbow mesmo, que o pessoal, todo mundo gosta, né? Agora, outra coisa que me chamou muita atenção nesse notebook aqui é peso e espessura, porque assim, eu falei que nós estamos aqui no i9 e numa 4080. Para quem puxar da memória, para quem acompanha o canal, lembra do Alienware com 4080 como é que ele era, né? Ele tinha 30 milímetros de espessura, era um notebook grosso, e também pesava 3 quilos, então um notebook muito pesado, e esse cara, ele me surpreendeu porque ele não é tão trambolhão assim. Se a gente pegar aqui, ó, a balança pra gente medir, vocês vão ver que de peso, ó, botando aqui o notebook em cima, ele pega 2 quilos e 600 gramas, isso sem a fonte, tá? Então peso bem bom, achei que ele pesaria bem mais que isso, mas não. Claro, é um peso de notebook gamer, também não é um notebook levíssimo não, mas comparado com 3 quilos do Alienware, ele tá bem melhor com essa questão de portabilidade. E também de espessura, eu achei ele bem mais fino. O Alienware pega 3 centímetros de espessura, esse cara pega menos, ó. Olha, ele pega aqui cerca de 26 milímetros, né? Bem menos, 4 milímetros a menos, de 30 para 26. Pode parecer frescura, pessoal, mas na prática você sente a diferença. Um notebook mais fino e mais leve, você consegue levar para lá e para cá com um pouquinho mais de facilidade, botar na mochila, esse tipo de coisa. Eu confesso que o Alienware, comparado com esse Legion, tem a vantagem de ser mais robusto e com materiais mais sofisticados. O Alienware é todo de metal, né? Você sente uma robustez melhor. Mas quando a gente fala de portabilidade, gostei desse Legion aqui. 2 pontos fortes na construção dele: RGB e portabilidade e mobilidade, já que ele não é tão pesado e tão grosso, apesar de ainda não ser leve nem fino. De resto, pessoal, o que a gente pode falar aqui também no notebook? Falar um pouquinho sobre as conexões, né? Esse cara tem uma quantidade de conexões ok. Aqui tem um USB 3.2, uma porta Thunderbolt, inclusive com saída de vídeo e carregamento. Aqui do outro lado nós temos mais o P2, combo para headsets, trava de webcam e mais uma porta USB 3.2. Então vai somando aí, ó, já foram 2 USBs e uma USB-C, mas aqui atrás nós temos mais conexões ainda, né? Temos aqui o RJ45, mais uma USB-C, só que dessa vez não é Thunderbolt, é uma USB-C compatível com DisplayPort e carregamento, inclusive carregamento de até 140 watts. Primeira vez que eu vejo isso, mas não é Thunderbolt. HDMI 2.1, mais 2 portas USB 3.2, sendo que essa aqui é o Always On, onde permite carregar periféricos, por exemplo, né? Então, no total, somando tudo, nós temos 4 portas USB 3.2 e 2 USB-Cs que funcionam com saída de vídeo ou carregamento tranquilamente. Uma quantidade bem decente, são 6 USBs no total, né? A maioria ainda está trabalhando com 4 USBs hoje em dia, né? Por último, é a entrada de energia para a fonte desse notebook aqui. E aqui eu acho que a gente pode entrar num BOzinho que deu na importação desse notebook. Lembra que eu falei que o Thiago teve um probleminha na hora de importar esse cara? Pois é. O problema é o seguinte, ele comprou esse Legion Pro 7 naquele esquema de open box. Então ele comprou no eBay open box, ou seja, um produto que já foi devolvido por algum cliente. Por isso que esse cara tem algumas marcas de uso, tá? Se a gente pegar aqui no detalhe, vocês vão ver que ele tem uma pequena marca de uso bem aqui. Não sei se a câmera vai pegar, tá?
mas tem um amassadinho. E aqui também tem uma lasquinha, ó. Vocês conseguem ver aqui que tá faltando uma parte, né? Inclusive com uma marca de queda. Então, provavelmente o primeiro usuário, não sei se ele deixou cair, se ele raspou em algum lugar, mas tá faltando essa parte. E temos um amassadinho desse outro lado. Mas esse nem é OBO. Tá? Porque marca de uso, tudo bem, é open box, isso pode realmente acontecer, só que na descrição do anúncio estava escrito que esse notebook iria com todos os acessórios originais, incluindo a fonte. Esse Note utiliza uma fonte de 330 watts específica desse modelo, tá? Você não é uma fonte que você consegue reaproveitar de outro notebook, mas infelizmente a fonte que veio junto foi essa. Vocês estão reconhecendo essa fonte aqui? É uma fonte bem parecida com a do Legion 5i, né? É uma fonte de 230 watts, cara. 100 watts a menos do que esse notebook precisa. E, bom, o Thiago só descobriu depois que o notebook chegou no Brasil. Então, ele descobriu um pouquinho tarde, né? Como é importado, ele não consegue fazer a troca. Então, infelizmente, o Thiago teve que ir atrás de comprar uma fonte lá fora também, porque não tem esse notebook no Brasil. Então, ele teve que comprar lá fora uma fonte 330 watts. E chuta só quanto que custa uma fonte 330 watts. Se você chutou R$ 1.500, você acertou. É por isso que eu falei que esse Note aqui custou R$12 mil no eBay, nesse esquema Open Box, mas o Thiago teve que desembolsar mais R$ 1.500 para comprar a fonte original dele. Mas fiquem tranquilos, porque assim, apesar dele ter vindo com essa fonte aqui com a capacidade bem menor e essa fonte ter acapado, limitado a performance desse Legion, a gente pegou uma fonte aqui no Brasil para poder ir testando esse cara, que é essa fonte de 300 watts, tá? Não é a fonte original dele, a fonte original dele tem 30 watts a mais, mas esse cara já consegue liberar o máximo de performance do Legion Pro 7. O único ponto é que o notebook vai descarregando conforme a gente joga, então essa fonte é temporária, é só enquanto não chega a fonte de 330 watts, fechou? Então teve esse BOzinho aí, já fica a dica, se forem comprar Open Box importado, fiquem atentos. Pode acontecer das peças não virem exatamente conforme a descrição e vai ser difícil de você recorrer depois. Enfim, conhecemos aqui o notebook por fora. Foi um speedrun, porque eu queria mostrar realmente essa parte estética que mais rápido, porque eu quero mostrar ele funcionando, né? Então, deixa eu ligar o notebook pra gente mostrar alguns testes que a gente fez e mostrar esse cara rodando também alguns jogos, obviamente no talo, porque uma 4080 é pra rodar tudo que você quiser, basicamente. E é o seguinte, pessoal, já estamos aqui dentro do Legion Pro 7. Não estranhem as bordas pretas ao redor aí da tela, porque a tela do Legion é 16 polegadas, né? A proporção é um pouquinho mais quadrada, por isso que para vocês fica essas bordas pretas aí. E vamos fazer aquele nosso caminho padrão para conhecer o hardware desse notebook com o gerenciador de tarefas, tá? Que é um excelente caminho para a gente ir explorando item a item, começando pelo processador. Nós estamos aqui no i9 13900HX, um dos processadores mais fortes existentes para notebooks, perdendo só pro i9 13980HX e talvez perdendo para algum, ou empatando, né, com algum Ryzen 9 que a gente nunca testou por aqui. É um processador de 24 núcleos, 32 threads, então assim, ele é muito forte e nós fizemos um teste no Cinebench, tá aqui ó, é o teste para estressar o processador, né, e ele pegou 27.500, vamos arredondar, né, para 27.500 pontos aqui, o que é muita coisa. Para quem não tem noção de números, já eu mostro a tabelinha, para vocês verem onde que ele se encaixa mais ou menos, e no single core, que é o teste estressando um núcleo individualmente, ele pegou 2.009 pontos, tá? Para quem já tá acostumado com esses números, já tá vendo que ele tá muito forte, mas para quem não tá acostumado, essa aqui é a tabelinha dele, tá? Vou até deixar aqui em tela cheia, ó. Pode ver que o Legion Pro 7 ficou em terceiro lugar na nossa tabela, e isso compilando todos os nossos resultados, tá? Ficando atrás aqui do Alienware M16 do Diego Grigoli, né? Que também tem um i9 com uma 4080, mas assim, ficou para trás mais ou menos, né? Porque ele quase que empatou, quase a mesma coisa, mas perdendo, claro, pro Strix G16, que tem um processador absurdo, né? Aqui é o i9 13980HX, aí não tem jeito. Aí ele fica bem na frente mesmo. Isso aqui foi multicore. Em single core, a gente também fica meio que na média do bolo aqui, né? Principalmente comparado com outros i9 dos dois Alienwares, né? Tanto 4070 como 4080, mas fica um pouquinho atrás, pelo menos nesse nosso teste, e pode ter sido variação. O ponto é, dá pra ver a diferença do i9 pros i7 aqui, por exemplo, né? O bolo dos i7, eles ficam uns 200 pontos atrás ali, uns 150 pontos atrás. Então assim, de processador nesse notebook você tá muito bem servido, tá? Um i9 13900HX para você, Thiago, tá muito bom. Só dou um aviso que esse 9, apesar de ele estar muito forte, ele é bem esquentadinho também, mas o Thiago já falou que ele vai limitar esse 9 para não esquentar tanto assim. Vindo agora para as memórias, uma vantagem desse Legion, se comparado com o Alienware do Diego, por exemplo, né, é que esse cara já veio com 32 GB de RAM, então já veio com mais memória. Hoje em dia, o ideal é você se manter em 32, né? 16 GB hoje em dia é o mínimo
32 é o ideal, 64 já é um pouco demais, né? Então aqui tá numa boa quantia e melhor ainda. Essa memória RAM, além de vir em bastante quantidade, também veio numa frequência alta, né? Tá rodando aqui a 5.600 MHz, uma das memórias mais rápidas que nós já vimos em notebooks gamers. E talvez isso explique por que esse cara tá tão forte em jogos, vocês já vão ver os resultados. E de novo, comparando com o Alienware do Diego, o do Diego tava rodando a 4.800 MHz, né? E lá também suportaria 5.600 no caso, o da Lenovo já veio com memórias mais rápidas por natureza. Sobre os SSDs, são 2 SSDs dentro desse Note, né? 2 separados de 1 TB cada um. Tá aqui, ó, modelo da Samsung. E nós fizemos o nosso teste de benchmark e são 2 SSDs de alta velocidade, tá? Ó, pegou aqui 6.600 de leitura, 4.000 de gravação, isso foi um deles. E o outro foi mais ou menos parecido também, quase 7.000 de leitura e quase 5.000 de gravação. Então são SSDs que, além de serem Gen 4, também são de alta velocidade. Então tá aqui, esse aqui é um dos SSDs, esse aqui é o outro, né? Ignora esse aqui que é o meu SSD externo que eu tô utilizando para rodar os jogos. Wi-Fi padrão, ó, a X211 que a gente vê em todos os notebooks. Placa de vídeo integrada, porque vocês vão ver que esse notebook tem Advanced Optimus e também Mux Switch. E a placa de vídeo, a estrela desse notebook, a que chama a atenção, RTX 4080, tá? De 12 GB de VRAM, ela tá full power. Se a gente entrar aqui nas configurações da NVIDIA, vocês vão ver que ela tá consumindo bastante também. Ó, a primeira coisa aqui, já dá para ver que essa placa de vídeo tem Advanced Optimus, né? Então você pode desabilitar a placa de vídeo integrada usando apenas a GPU da NVIDIA para ter mais performance, ou deixar na seleção automática, onde ele desliga a placa de vídeo integrada na hora que você for jogar, para não causar gargalo. Então isso é um recurso que nem todos os notebooks têm, mas ele tem, bem interessante. Mas o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. Entrando aqui nas informações, vocês vão ver que essa 4080 está consumindo 175 watts no máximo, o que é muita coisa. Ela não chega a consumir tudo isso na maioria dos jogos, mas ela pode chegar a isso. Então, é uma placa de vídeo que consome muito, e é por isso que esse notebook não estava se dando bem com uma fonte de 230 watts. Tivemos que comprar uma fonte de 300 watts para ele, e mesmo assim 300 watts ainda faz esse notebook descarregar com o tempo. Tem que ser a fonte original dele, que é 330 mesmo. E ó, ainda na placa de vídeo, nós fizemos um teste também no Blender, tá? O Blender, que é um software de benchmark para estressar somente placa de vídeo. E cara, olha isso aqui, é surreal essa diferença, né? O Legion Pro 7 pegou 6.371 pontos, sendo que uma 4060 pega cerca de 3.900. É quase o dobro de performance que nós temos numa 4080. Tá certo que a gente não testou aqui a 4070 para ver onde ela estaria, mas cara, é um salto de performance aqui gigantesco quando se trata de renderização. Então, para quem vai utilizar o notebook para renderizar vídeo, para trabalhar com modelagem 3D, esse tipo de coisa, essa 4080 tá surpreendente, tá muito forte, é um salto gigantesco da 4060, né? Aí eu fico imaginando onde que a 4070 vai entrar aqui mais ou menos, mas não acho que a 4070 chega a ser metade disso não. Eu acho que a 4080 realmente tá um pouquinho a mais. Eu sei, calma, vocês querem ver a gente testando algum jogo, mas antes, deixa eu só mostrar o Lenovo Vantage, o software desse notebook, porque é um software bem legal. Eu vou pular várias coisas para não ficar muito longo o vídeo, já deve estar ficando, mas ó, modo térmico. Nós temos aqui o nosso modo de desempenho, é assim que a gente vai testar esse notebook, é óbvio, para ter o máximo de performance possível, né? E temos duas opções legais nesse cara aqui que a gente não costuma ver em todos os notes, que é a opção de fazer um overclock básico, tá? A gente não tá falando aqui de um overclock técnico, aquela pessoa que tem que estudar para fazer overclock, passar o dia inteiro fazendo. Não, a Lenovo meio que já pré-configurou um overclock seguro para você utilizar, e para você utilizar, ó, eu vou desabilitar aqui, é só você vir no software e habilitar eles, que você vai dar um boost bem pequenininho, mas já conta para alguma coisa, né? Tanto no processador como na placa de vídeo também. Se você for mais técnico e você clicar na engrenagem, ele até te avisa que, ó, isso aí é meio tenso que você vai fazer, né? Mas você pode fazer um overclock individual em cada núcleo aqui, então você até tem a opção de configurar manualmente, mas aqui é para quem é um pouquinho mais técnico, que no caso eu não vou fazer isso agora. Também tem a opção de você fazer overclock na GPU, que é um pouquinho mais simples, são só 2 campos, né? Mas legal que o software já te dá esse caminho, tá? É uma vantagem do software da Lenovo. Esse overdrive é para você diminuir o tempo de resposta da tela. Se eu não me engano, ele fica com 3 milissegundos de tempo de resposta, então legal ele ter essa opção. Mas isso não é nem mérito do software, né? É mérito mais da tela desse Legion aqui. E tem o modo de trabalho GPU, que é o famoso Mux Switch, né? Eu, particularmente, recomendo utilizar no modo híbrido alto. É o que eu gosto, tá? Porque no modo híbrido alto, quando você tá com o notebook ligado na tomada, ele deixa tanto a integrada quanto a dedicada ativa ao mesmo tempo. Só que graças ao Advanced Optimus,
na hora que você entra em algum jogo e o notebook identifica que você entrou em algum jogo, ele desliga a integrada para você não sofrer gargalo. Mas o ponto desse híbrido alto aqui é que quando você tira o notebook da tomada, ele desliga a dedicada, fazendo o notebook durar mais tempo fora da tomada. Então eu utilizaria dessa forma, mas para máxima performance, talvez você queira o modo DGPU. Vai gastar bateria a rodo do seu notebook, porque você vai desligar completamente a placa de vídeo integrada, mas você não vai sofrer gargalo nenhum dela. Inclusive, falando sobre bateria, eu ainda não testei, mas provavelmente até esse vídeo sair a gente já vai ter testado, então fica aqui embaixo quanto que durou esse notebook fora da tomada, para caso vocês queiram ter uma ideia, ou até pro Thiago saber quanto que foi que ele durou no nosso teste, fechou? E para finalizar aqui no software, só queria mostrar aqui o Lenovo Spectrum, que é a questão de personalização dos LEDs, né? Então você pode personalizar tanto os LEDs do teclado, como também aqui o neonzinho embaixo, né? Você pode criar até 5 perfis diferentes, aliás, 6 perfis diferentes. E o legal é que como o RGB aqui é por tecla, você pode configurar tecla por tecla, ó. Eu posso pegar essa fileira e configurar um efeito para essa fileira. Quer ver um efeito legal, ó? Se eu pegar essa galera aqui, ó, e botar um efeito, sei lá, vou botar uma cor fixa na cor azul. Sobrou num pad onde eu posso colocar algum outro efeito completamente aleatório. Eu posso botar o modo chuva, onde ele fica assim, ó, ele fica chovendo. Então você pode fazer esse nível de personalização. Eu vou botar aqui o WASD, por exemplo, ó, selecionar essas 4 teclas, né, e botar no modo onda arco-íris. Então aí eles ficam alternando de cor. Então você tem um baita acervo de efeitos para você ir configurando nas teclas que você quiser. Cara, vou te falar que em teclado de notebook isso é muito raro. Até mesmo em teclado mecânico você normalmente não tem esse nível de personalização, né? Mesma coisa aqui embaixo, tá? Você pode também personalizar o neonzinho embaixo, criar algum efeito, selecionar apenas alguns deles, tipo apenas esses dois, botar um efeito nesses dois e botar um outro efeito nesses 3, né? Então é bem legal, gostei muito. Pra mim é o melhor serviço de RGB em notebooks que eu já vi, tá? Talvez não sejam as LEDs mais fortes, o RGB mais bonito, mas é o melhor nível de personalização que eu já vi, e é por isso que no começo desse vídeo eu falei que um dos destaques desse notebook, né, foi realmente o RGB, e não é brincadeira, realmente gostei bastante. O único ruim é que eu desconfigurei aqui o que eu tinha configurado, vou ter que configurar de novo, né. Agora sim, bora testar um joguinho pra ver como é que esse cara tá, se ele realmente é forte e se ele esquenta ou de repente faz barulho também. Vamos começar no Cyberpunk 2077, porque lá tem o modo Overdrive. Será que esse cara dá conta? O Alienware deu. Vamos ver se esse cara aqui vai dar conta também. E é o seguinte, já estamos aqui dentro do Cyberpunk 2077, vocês estão vendo, ó, que o jogo tá rodando bem, né? E por incrível que pareça, vamos entrar aqui nas configurações gráficas. Eu botei aqui na configuração Ultra com Ray Tracing Ultra. Vamos começar dessa forma? Já já a gente bota o Overdrive, mas por enquanto Ultra, tá legal? Com Frame Generation, já que estamos numa 4080, né? Teoricamente, os jogos que tiver Frame Generation a gente vai utilizar. Só o DLSS que em vez de deixar no automático, vou deixar no qualidade para não perder tanta qualidade gráfica assim. Então, Ultra, com Ray Tracing Ultra, com DLSS qualidade e Frame Generation, e resolução, por enquanto estamos em Quad HD ainda, que é a resolução nativa desse Note, né? Se a gente habilitar aqui o gráfico, vocês vão ver que nós estamos rodando Cyberpunk. Cara, estamos no Ultra com Ray Tracing Ultra, rodando Cyberpunk a 100 frames por segundo. Cara, é muito frame por segundo, é quase que um jogo competitivo, né? Beleza, estamos utilizando Frame Generation e tal, mas cara, se a placa de vídeo tem o recurso, a gente vai utilizar, né? Então a performance dele realmente está muito absurda. Se você olhar bem, consumo da placa de vídeo, consumo do processador, absurdos também, né? Placa de vídeo a 150 watts, processador acima de 100 watts quase que o tempo todo. Então, cara, tá rodando super bem. E temperatura, vou te falar que por enquanto até que tá mais tranquilo, tá? Tipo, é um notebook meio quente, porque todos os i9s 13900, 13980HX, eles esquentam demais porque consomem demais, né? Se você olhar o consumo, você entende o porquê tá esquentando. Ele tá o tempo todo a 100 watts. Lembrando que esse notebook é resfriado por metal líquido, inclusive ele tem lá o esquema de Vapor Chamber, tá? Então o resfriamento dele é um pouquinho superior ao normal, mas mesmo assim, ó, bate 96, 98 graus, né? É um notebook meio esquentadinho, se você usar ele no modo de alta performance, que é o que a gente tá fazendo aqui agora. Tô destruindo meu carro, inclusive. É por isso que o Thiago falou que quando ele for usar, ele vai limitar o consumo do processador a 55 watts. No nosso caso, a gente não limitou e, cara, tá pegando 100 frames por segundo no Cyberpunk, no Ultra, em Quad HD. E isso significa que dá pra aumentar a qualidade gráfica, né? Pô, 100 frames por segundo é muito. Vamos tentar... A meta é 60, né? Então, vamos voltar aqui nos gráficos. Em vez de ser Ultra com Ray Tracing Ultra, vamos pro modo Overdrive. Aqui ele habilita o Path Tracing, que é, né,
talvez um dos modos mais pesados entre os jogos que existem. Não sei se é o mais pesado porque tem o Starfield que tá mais pesado ainda, mas é um dos mais bonitos, vamos falar assim, né? Só o DLSS de novo, vamos deixar no modo qualidade para não perder tanta resolução, né? E vamos ver como é que ele vai rodar. Deixa só ele dar uma renderizada aqui no jogo. E bom, aqui a gente caiu nas performances quase que pela metade, né? Pra vocês verem como o Path Tracing é pesado. Usando o Frame Generation, numa 4080, a gente tá pegando seus 55, 60 frames por segundo de média, mais ou menos, né? Acho que é mais ou menos isso aí que a gente tá pegando. O processador agora tá esquentando. Eu vi batendo 99 graus ali atrás. Não sei se ele vai voltar a bater isso, mas tá esquentando bastante. A gente já fica um pouco abaixo do seu 60. No Alienware, se não me engano, foi alguma coisa meio parecida também. De vez em quando ficava no seu 60, de vez em quando caiu um pouquinho, né? Vai depender muito do ambiente aqui do Cyberpunk, porque varia demais, mas dá pra jogar. Overdrive em Quad HD já dá pra manter perto do seu 60. Pra resolver isso é só esconder aqui, ó. Esconder o MS Afterburner, pronto. Agora o jogo tá maravilhoso, né? Lembrando sempre, não vamos ser sommelier de frames, mas como é nosso trabalho aqui averiguar a performance, tá por aí, ó, mais ou menos 60 Overdrive em Quad HD. Isso já dá para mostrar que Overdrive em 4K talvez não seja uma boa ideia, tá? Provavelmente não vai rolar. Em Quad HD ele já tá sofrendo para manter os seus 60 FPS mais ou menos. Opa, bateu 100 graus. Não sei se vocês viram ali, mas tá esquentando um pouquinho. Thiago, você vai sofrer um pouquinho com isso. Vamos tentar em 4K? Só pra gente ter essa dúvida matada, né? Então, a gente estava em Quad HD, vamos agora aqui pro 4K. Vamos aplicar, ver se ele aceita. Beleza, ele aceitou. Em gráfico, vamos continuar da mesma forma, tá? Então, de novo, aqui, ó, Path Tracing, que é o modo Overdrive, só que com o DLSS no modo qualidade. Cara, dá pra jogar também. Não fica impossível jogar, não. O input lag aqui tá um pouquinho mais perceptível, né? Em Quad HD, o input lag do Frame Generation não tava me incomodando, você quase que não sente. Em 4K, como a gente tá puxando de uma média um pouquinho mais baixa, você sente um pouquinho mais input lag, mas a gente não perdeu tanta performance assim não, cara. A gente tá na média dos seus 45, né? Se você achar aceitável jogar nos 45 frames por segundo, dá pra jogar Cyberpunk no modo Overdrive em 4K. Graças aí ao Frame Generation, dá pra rodar. Para você jogar nessas condições de forma mais tranquila, a 60, é aí que entra a 4090, né? A 4090 existe por algum motivo, e o motivo é justamente você poder rodar os jogos no talo em 4K. A 4080 roda no talo em Quad HD e em qualidade muito boa em 4K se você quiser. Se vocês me perguntarem sobre barulho, ó, vocês estão ouvindo o barulho ambiente, ele é bem barulhento, vamos ver quantos decibéis ele tá pegando. Bem barulhentinho, tá? 67 decibéis é barulho de nitro, barulho de Helios, né? Um pouquinho menos do que o Helios e nitro, mas ainda assim bem barulhento. Esse aqui é um Legion que não é silencioso. Muitos Legions que a gente testa são silenciosos, esse aqui não é um deles. Enfim, a gente também testou esse Legion em alguns outros jogos, deixa eu comentar aqui pra vocês. Por exemplo, no Starfield, né, o jogo que lançou recentemente, que tá muito pesado. Esse sim tá pesado, acho que o Starfield tá mais pesado que o Cyberpunk, inclusive. Em Quad HD alto, você consegue manter 72 FPS, né? Se você quiser aumentar a taxinha da FSR, né, a nitidez das coisas, pra 100%, porque o padrão do alto é 62%. E aí no alto, em Quad HD, com 100% da FSR já cai para 55 frames por segundo, porque Starfield tá muito pesado. O Ultra no Starfield eu não recomendo tanto, tá? Porque o Ultra tá meio bugado, ele tá muito mais pesado do que ele deveria estar mesmo. E aí Ultra em Quad HD com 100% FSR pegou 44 frames por segundo. Dá pra falar que tá bem? Porque os desenvolvedores falaram que a meta do Starfield é 30 frames por segundo, né? Então, assim, a culpa não é da 4080, e sim da forma como o Starfield foi desenvolvido. Se você quiser rodar em 4K, no alto em 4K, você consegue pegar 53 frames por segundo e no Ultra em 4K você ainda fica jogável, tá? 38 FPS, lembrando que a meta é sempre manter 30. Testamos também The Last of Us, outro jogo pesado, e no Ultra em Quad HD pegou 69 FPS, isso usando o DLSS qualidade, já em 4K, agressivando o DLSS, né, botando no modo desempenho, que aí renderiza do Full HD, ele pegou 67 FPS, não muito diferente ali do Quad HD, graças ao DLSS, e mesmo assim a imagem fica super nítida.
Por último, testamos o Red Dead Redemption 2. Eu sei, é um jogo um pouco mais leve, mas é bom pra gente comparar. E em Quad HD, ele virou nosso recordista com 133 FPS, sendo que o Alienware com uma 4080 pegou 122, mas aí pode ser diferença de driver, né? O Legion agora tem memórias aqui mais rápidas, pode ser que isso deu vantagem para esse Note, liderando a performance em Quad HD do Red Dead 2. Testamos também em 4K, já que a 4080 é para rodar tudo em 4K, e mesmo em 4K ele pega 78 FPS. Isso tudo sem Frame Generation, já que o Red Dead não tem essa tecnologia. Enfim, pessoal, esse aqui então é esse Legion com uma 4080, um Legion Pro 7, né? Notebook que infelizmente nunca deu as caras aqui no Brasil, mas quem sabe depois apareça. E parabéns aí pela compra, Thiago. Esse notebook é monstro, eu acho que você vai ser muito feliz com ele. Vai rodar qualquer coisa que você quiser. O Thiago falou que gosta muito de Borderlands 3, a gente testou em live e ele roda super bem aqui, tanto em Quad HD como em 4K também. Não vai ter nenhum jogo que você não consiga rodar nesse notebook no talo, pelo menos em Quad HD. Em 4K, um ou outro ali, talvez você tenha que diminuir um pouquinho a qualidade gráfica. Se você quiser rodar tudo em 4K no talo, aí teria que ir para uma 4090 mesmo. E de novo, sobre performance, eu já esperava que ele seria forte o suficiente. O que me impressionou nesse Note mesmo foi a personalização de RGB, sério, eu gostei muito, e a portabilidade. O fato dele não ser tão pesado, ele também não ser tão grosso, isso me atrai bastante, né? Para quem me conhece sabe que eu gosto de notebooks mais portáteis. Tem gente que não liga para isso, cada um tem um gosto pessoal, né? Mas eu particularmente gostei muito desse conjuntinho aqui. Amaria se ele fosse de 14 polegadas, aí eu ficaria apaixonado por esse notebook. O único ponto negativo que a gente pode enxergar desse cara, né, é temperatura, e não só do processador, porque esse i9 esquenta mesmo, tá? Infelizmente é coisa dele. Mas a temperatura física aqui do teclado, por exemplo, esquenta bastante também, então assim, ele tá pelando aqui no meio. Se você for jogar usando o teclado do próprio Note, você vai sofrer um pouco, vai doer os teus dedos aí, porque a sensação térmica dele é bem quente, tá? É tipo o Triton 300SE também. Depois de umas 2 horas jogando, o seu dedo vai ficar já calejado. Enfim, comenta aí o que vocês acharam desse Legion Pro 7. E se vocês querem também importar um notebook igual o Thiago fez, tem um vídeo aqui no canal ensinando como é que faz isso pela Grabber, tá? Depois dá uma olhada. E se por acaso você não quer importar, porque o teclado não é BNT, você não tem garantia, né? E também não é tão fácil assim. Exige ali um certo trabalhinho, um pouco de coragem também. Se quiser comprar no Brasil, não se esquece de dar uma olhada no nosso site, benchpromos.com, porque a gente posta promoções, né? A gente mapeia promoções e posta ali no nosso site. Vale muito a pena dar uma olhada, mesmo que você esteja olhando só um modelo, sei lá, tá olhando um Legion 5i. No nosso site a gente mostra o histórico de preços também, para você saber se está num bom momento de pegar o Note, se é melhor esperar. O nosso site vai ser muito bom para Black Friday, por exemplo, né? Para você saber se realmente tá barato ou não. E nós lançamos um Instagram, hein? @benchpromos, onde a gente também posta as promoções pelo Insta, para você que não quer ficar entrando no site, né? Segue a gente no Insta lá que fica aparecendo nos stories sempre que aparecer uma oportunidade legal. Mas é isso, se vocês curtiram esse vídeo gigantesco, não se esquece de deixar o seu gostei e vejo vocês no próximo então. Até mais, valeu!